Fala aí, galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo no canal. E seguinte, hoje esse vídeo vai ser um pouco mais técnico. Eu quero explicar um pouco para vocês como é que funciona, como é que eu faço a gestão da publicidade, né? E aí, falando de Mercado Livre, tá? Especificamente. Vamos lá. Falando de Mercado Livre, isso vai servir para outros canais também, mas vamos basear aqui no Mercado Livre, tá? Algumas métricas que são muito importantes para que a gente consiga ter sucesso. Vocês estão vendo aqui que eu estou deixando um arquivo, depois eu posso até disponibilizar aqui para vocês. É só me mandar um oi lá no Insta, que aí eu mando para vocês, beleza? Essa aqui é um manual do Ads que eu criei justamente para facilitar a gestão. Algumas métricas muito importantes. O que é CTR? CTR é a métrica que mede a quantidade de impressões versus a quantidade de cliques. Então, a cada 100 impressões, se a gente tem visualizações, né? A gente tem um clique, isso quer dizer que a gente tem um CTR de 1%. Por exemplo, 56.789.904 impressões corresponde a um CTR de 1% se você tiver 567.899 cliques, tá? Uma média, uma conversão legal que a gente se baseia, 4%, depende muito do produto isso, tá? Mas 4% é uma conversão legal, ou seja, a cada 25 cliques, uma venda. Custo por clique, média 1% o valor do anúncio, tá? O custo por clique tem que ficar mais ou menos em 1% o valor do anúncio. Isso daí também é só uma média, beleza? E aí, como que o Mercado Livre define o seu custo por clique? Existe duas métricas, 2 pontos que são muito importantes, o Ad Score e o Ad Rank. Como é que funciona? O Ad Score é a pontuação que você recebe no seu anúncio. Então, se você tem vídeo, se você tem a descrição completa, se você tem todas as fotos, se você é premium, se você está no full, se você está no flex, cada critério desse é como se fosse um ponto. Aqueles vendedores, né, um concorrente, pensa, você e seu concorrente vendendo o mesmo produto. Aquele vendedor que tiver uma maior pontuação, ele recebe uma posição maior, mais para cima, né, no ranking. Pensa no ranking mesmo, e aí os primeiros colocados são aqueles que têm as melhores pontuações com relação ao anúncio. E aí, quanto mais bem colocado você é, o seu custo por clique ele é menor, né? Ou seja, se você tem uma pontuação de 10, por exemplo, no seu anúncio, o seu concorrente tem uma pontuação de 8, certamente o seu custo por clique vai ser mais barato do que o dele, tá? E aí, um exemplo que eu dou para ficar muito fácil a gestão, né? Pensa que aquele ponteirinho ali de impressões ganhas no Mercado Livre, daqui a pouco a gente vai ver, impressões ganhas é o velocímetro. A gente vai querer manter aquilo pelo menos de 50% para cima, tá? Pelo menos. E pensa que o ponteiro de impressões perdidas por orçamento, a gente tem que sempre manter em 0, beleza? Por quê? Aí se você está otimizado, se você está com a sua campanha otimizada com relação ao orçamento, você vai estar recebendo impressões ao longo do dia todo. Você não perde impressão por conta de orçamento. Então, por isso a gente deixa sempre zerado. E aí, o que é o acelerador, né? Se existe um velocímetro, qual que é o acelerador? O acelerador é justamente o ACOS objetivo. Ou seja, quanto maior o seu ACOS objetivo, mais você está pisando no acelerador. E o que vai acontecer quando você fizer isso? Dois pontos muito importantes. Você vai aumentar o seu percentual de impressões ganhas, o seu velocímetro, e também, como efeito negativo, você acaba aumentando também o seu CPC, tá? Vou explicar aqui agora o conceito e vai ficar mais claro para vocês. Seguinte, toda análise referente às campanhas se dão partindo do entendimento em relação ao percentual de impressões ganhas, ou seja, se a sua campanha está com percentual de impressões ganhas alto, acima de 50%, 50%, 60%, você pode começar a diminuir o seu ACOS objetivo. Da mesma forma, o inverso é válido. Ou seja, lembre-se sempre, o papel do Ads é entregar o seu anúncio.
e não fazer com que o cliente acesse ou compre o seu produto. Isso diz respeito somente à sua oferta. Muito importante entender, pessoal. O papel do Ads é mostrar o anúncio, tá? É fazer com que o seu anúncio tenha impressões. Agora, se o cliente vai clicar ou se o cliente vai comprar, isso é outro ponto, tá? Aí depende da sua oferta, depende do seu preço, depende da qualidade do seu anúncio, depende da sua promoção, do seu frete, depende de N outros fatores. Mas se o produto está sendo entregue, se você está recebendo impressões ali na sua campanha, o Ads está cumprindo a função dele. Então, explicando melhor aqui esse conceito, como é que é? O velocímetro é o nosso impressões ganhas, tá? E o nosso acelerador é o ACOS objetivo. Se você está com um percentual de impressões ganhas abaixo de 50%, 60%, você pode pisar no acelerador. Quando você aumentar o seu ACOS objetivo, que é o acelerador, naturalmente você vai aumentar também o seu percentual de impressões ganhas, só que o seu custo por clique, ele tende a ficar mais caro também, tá? E como é que a gente analisa isso? Vai muito de encontro ao seu ACOS, ao seu TACOS. O TACOS, ele diz respeito a todas as vendas daquele anúncio. Vamos supor, você tem um anúncio que fez 5 vendas por publicidade e 5 vendas sem publicidade. O ACOS dessa campanha, desse anúncio, está em 10%. Quando você somar o TACOS dele, que é o total, ou seja, em vez de você pegar o total investido por 5 vendas, mas sim por 10 vendas, aí você vai ter um TACOS de 5%. Tá? Aqui, como é que eu costumo fazer? Eu sempre considero um TACOS de 3%, mais ou menos, e eu coloco isso, precifico isso no meu anúncio e pronto, vou ajustando dessa maneira, buscando sempre um TACOS inferior a esses 3%, tá? E aqui, por fim, uma estratégiazinha de lançamento para produtos novos, né? Como é que eu gosto de fazer o lançamento quando eu quero cadastrar um produto e já vender muito rápido? Eu crio o anúncio, um padrão total do anúncio, todas as fotos, vídeo, descrição completa, tudo certinho, tá? Boas fotos. Isso daí é o padrão, tem que ter. Você vai criar uma campanha, um anúncio por campanha. ACOS objetivo, isso aqui não existe mais, né? A gente não tem mais como escolher o tipo de campanha. Percentual de 5 a 7, tá? Um anúncio por campanha, e aí eu gosto de colocar sempre o nome o MLB do anúncio e a data que eu estou criando, beleza? E aí depois de 3 dias você vai voltar e avaliar. O que você vai avaliar? Você vai avaliar o percentual de impressões, tá? Isso daqui é um conceito geral, é o teórico, e daqui a pouco a gente vai para a prática para mostrar para vocês como é que de fato analisa a campanha. E aqui, ó, uma dicasinha também, bem prática, para você, bem resumindo isso daqui que eu estou te falando. Vamos lá. Como analisar uma campanha? Primeiro, aguarda no mínimo 3 dias para análise após a criação da campanha. E aí, 2, em filtro de data, você coloca personalizado e insere a data da última alteração. Vamos supor, hoje é dia 23 de março. A minha última alteração foi hoje. Daqui a 3 dias, dia 26, eu vou analisar de novo a campanha e aí eu coloco o período do dia 23 ao dia 26. Perfeito? Terceiro ponto, analisar a relação entre ACOS resultado e o percentual de impressões ganhas. Ou seja, quanto que você está tendo de ACOS, quanto que você está tendo de TACOS e quanto que você está tendo de impressões ganhas. E aí aqui, bem simples, ó. ACOS resultado acima de 6, 7% e percentual de impressões ganhas acima de 50, 60%. O que você pode fazer? Você pode abaixar o ACOS objetivo em 3 pontos, por exemplo, de 10 para 7. De 10 para 7, por exemplo. ACOS resultado entre 6% e 7% e percentual de impressões ganhas acima de 50%, 60%. Manter a campanha do jeito que está,
Ou seja, você já está caminhando para um resultado positivo aí na sua campanha. Daqui a pouco você pode otimizar um pouco mais, baixando um pouquinho mais o percentual de o ACOS objetivo, né? Mas por hora, esse é um bom caminho aqui para sua campanha, beleza? Terceiro, ACOS resultado abaixo de 6, 7% e percentual de impressões ganhas abaixo de 50, 60%. Aumentar ACOS objetivo em 3 pontos, por exemplo, de 7 para 10, tá? Esse é um materialzinho bem bacana, simples, direto ao ponto, mas muito útil. Eu posso disponibilizar para vocês, só vou pedir para vocês mandarem um oi lá no Insta, falando que você viu o vídeo, que você curtiu e que você quer o material, beleza? E aproveitando, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. O canal é novo, eu comecei a gravar vídeo para YouTube tem pouco tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Garcia, trabalho com Marketplace há mais de 10 anos, já construí várias operações focadas em Mercado Livre, Shopee, com faturamento acima de 1 milhão. Hoje eu faço parte da gestão de uma loja oficial que fatura também mais de 1 milhão com apenas uma pessoa na operação. E isso é um dos cases, né, dos clientes que eu administro, além de outros que são um pouco menores, mas todos com faturamento acima de pelo menos 300 mil reais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, mandar um oi aí, um joinha para eu saber que está fazendo sentido. Manda também o que mais você quer saber, o que mais que você quer aprender, e vai ser um prazer compartilhar o meu conhecimento com todos vocês, beleza? Tamo junto e vambora. Agora é o seguinte, a gente vai para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas campanhas e vou mostrar para vocês como é que eu faço a análise, beleza? Vambora. Ó, essas abazinhas abertas aqui são várias e várias e várias campanhas que a gente tem aqui nessa conta, por exemplo, tá? Vamos lá. Essa campanha, o que está acontecendo? Ó, esse é um produto que ele foi cadastrado há pouco tempo. Ó, olha que doideira. Foi cadastrada essa campanha aqui, ela é do dia 14/3. Então vamos lá, ó. O que eu falei para vocês? Eu filtro aqui, ó, do dia 14 até o dia de hoje. E aí vamos analisar o resultado, ó. 5,19 de ACOS, tá? ACOS objetivo em 10%, eu quis dar uma forçada maior. Olha o percentual de impressões ganhas, 73%, e eu tô com 10% de perdidas por orçamento. Lembra que eu falei que perdidas por orçamento tem que ser sempre zero? Então vamos lá. Aqui a gente vai passar para 80. E aqui, como a gente já está com 73, eu vou baixar bem. Isso daqui vai para 6, por exemplo. A data de hoje. Aí ignoro isso daqui e está feita a análise. Agora vamos analisar aqui alguns números dessa. Eu não sei se vocês entenderam, mas a única coisa que eu avaliei foi o ACOS, tá? 5, e o percentual de impressões ganhas. A gente está com 73% de impressões ganhas, mais 10% de perdidas por orçamento. Quer dizer, se eu tivesse o orçamento aqui, condizente, a gente teria então 83% de impressões ganhas. Excelente! O meu ACOS está em 5, já está bem baixinho, mas dá para baixar bem mais. Então, o que eu fiz? Reduzi de 10, o ACOS objetivo, para 6%, beleza? Vamos dar uma olhadinha no Tacos aqui, como é que tá, por exemplo, vai. Ó, Tacos de 2,59, tá vendo? Tá indo muito bem essa campanha, muito bem. Agora eu vou aprofundar um pouco mais aqui na análise para você entender o que eu posso fazer com esse produto, né? Bom, seguinte, vamos olhar os números aqui, ó. A gente tem 122.773 impressões. Se fosse para ter 1% de CTR, equivaleria a 1.227 cliques. Eu tive só 491 cliques, ou seja, o CTR deste produto não está tão bom. Bom, o CTR deste produto não está tão legal. Aqui a gente deveria ter 1.227 impressões. Legal, vamos dar uma olhada na conversão. 491 cliques para 6 conversões. Isso significa 491
mês, 81 cliques por conversão. 81 cliques por conversão. Bom, vamos dar uma olhada no produto. Primeira coisa, como é que tá a avaliação dele? Não tem avaliação. A foto tá perfeito, tem vídeo, ok. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer com esse produto? Ó, ele tá indo super bem, apesar o CTR não tá tão legal e a conversão não tá tão legal, mas o resultado tá bom. O que acontece? Em produto mais caro, ticket mais alto, é normal que o CTR ele fique mais baixo. Outro ponto, né? Vamos ver uma coisa. O produto está sendo vendido a 1.446. Vamos ver. Ó. Cadê? A gente aqui, ó, 1.466, 1.449, 1.543, 1.949, não é preço. Um ponto que impacta com relação a CTR é preço, porque se você vê um produto de 1.600 e do lado de 1.449, se esse cara tá patrocinando anúncio, ele tá tendo impressão, mas olha só, né? Ele tá tendo impressão e do lado tem um bem mais barato. Você acaba entendendo mais barato. Mas assim, a gente tá competitivo com relação a preço. Então não é preço o problema. Vamos dar uma olhada no seguinte, ó, o que eu gosto de fazer. Bom, vamos dar uma olhadinha no seguinte, ó. A gente tem uma planilha de acompanhamento aqui dos anúncios. Vamos lá. Esse produto, 1.446, é um produto que a gente está fazendo trabalho para ranquear. Ele já está com uma margem negativa. Precisaria, inclusive, subir o preço dele, tá? Vamos dar uma olhada. Aí eu venho aqui para a tela de anúncio. Opa. Eu sempre deixo essa ordem: anúncio, promoção e aqui venda. São sempre 3 telas que ficam na ordem que eu gosto de analisar. Ó, ele tá vendendo todo dia o produto, basicamente, tá vendo? Apesar do CTR e conversão não estarem tão bons, me indica que eventualmente a gente poderia aumentar o preço desse produto. Ó, aposta as ferramentas. Olha que legal essa campanha. A gente recebe um cashback aqui de um desconto de 68,87, só que tem que vender o produto por 2.020, não vai dar certo. O que eu vou fazer nesse produto? Como ele está vendendo muito bem, ele está com um ACOS positivo e um TACOS positivo, me indica que o preço está condizente, está sendo uma boa oferta. Eu vou dar uma forçada com relação a preço. Bom, como que eu costumo fazer aqui com as promoções, né? Do dia 22 ao dia 24, ele está com preço mais agressivo, e agora eu vou tentar cadastrar uma promoção para subir um pouco esse preço, porque a gente está com um ACOS positivo, um ACOS objetivo positivo, um TACOS positivo, o anúncio está indo bem, tá? Então vamos lá, e ele já fez algumas vendas interessantes aqui, ó, num período do dia 14 ao em 8 dias ele já fez 6 vendas, tá interessante. Então, a gente pode dar uma ajustadinha. 1.561, vamos tentar. Aí é teste agora, sabe? Você vai testar esse preço. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou cadastrar aqui por 32 também. Vamos lá. E agora vamos acompanhar o resultado desse anúncio, beleza? Nessa minha planilha eu atualizo o preço que ele está sendo vendido depois. Aqui já tá. Isso aqui são todos os anúncios que eu tenho, tá? Que a gente tem nessa conta. Então,
uma planilha que me ajuda a fazer a gestão do dia a dia, controle de preço. Aqui ela já tem algumas fórmulas automáticas, já me dá a precificação. Bom, legal. Analisado o anúncio. Fechou. Vamos pro próximo. Vou analisar mais 2 aqui com vocês, para vocês pegarem bem a manha e entender como é que funciona. Beleza? Vamos lá. Ó, olha esse anúncio aqui que está acontecendo. Desde o dia 26, quase um mês aí rodando, e fez nada de venda, né? Fez uma venda só, venda sem publicidade e venda por publicidade. Fez alguma? Venda por publicidade. Fez 6 vendas por publicidade. Tira a receita, coloca Acos, tacos. Aí, vamos ver. Ó, Acos e tacos de 3%. Acos objetivo em 3%. Só que lembra que eu falei, o Acos objetivo está em 3%. Só que olha o percentual de impressões ganhas. Nada. Muito pouco. O que a gente pode fazer aqui? Aumentar este Acos objetivo. Aqui eu vou passar para 5, por exemplo. Foi. Modificou a campanha. 23/03. Pronto. E aí depois eu analiso melhor aqui como é que... Olha só, esse CTR já tá bem legal, tá vendo? Ó, já tá com CTR aqui de uns 2%, mais ou menos, até mais, né? 49 cliques, 6 vendas, ótimo. Quando você vê uma conversão muito boa assim, um CTR muito bom, saiba que é preço. Quer ver? Certamente esse produto tá no prejuízo. Tá vendendo com prejuízo. Eu acho que é até catálogo, quer ver? Falei? Catálogo, ele tá perdendo. A 112 tá perdendo ainda. Acho que não tá aqui na planilha. Não tá. A 112. Mas esse anúncio, eu sei que ele tá... Inclusive tá negativo. Ele tá dando prejuízo. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui nessas promoções. Mas vamos pro próximo só porque eu quero mostrar um pouco mais com relação ao Ads. Olha só. Esse é um anúncio que está desde o dia 5/3. Vamos ver aqui os últimos 7 dias. Ó. Opa! Excelente percentual de impressões ganhas. Cadê o anúncio? Ah, tá sem estoque. Esse anúncio zerou estoque. Vamos pro próximo. 6/3. Vamos ver, últimos 7 dias. Acos de 6 e tacos. Como é que tá o tacos? Tacos, lembra, né, que eu falei? É sempre o geralzão. É o total. Tacos de 3, legal. Acos objetivo em 5, percentual 88. O que a gente pode fazer aqui? Dar uma baixadinha. Ainda mais, tá? Aqui eu vou baixar um pouco mais até. Vou colocar 4. Aqui, ó, modificar a campanha. 4. E só coloco a data. Pronto. Bom, é isso. Vamos lá. Dá mais uma olhadinha aqui, ó. Olha só, esse anúncio a gente esperaria ter 4.273 cliques. Só 312. Nessa conta, o que acontece? É muito competitivo o nicho de ferramenta, construção. Então, muitas das vezes, o que acontece é que a gente perde cliques por conta de preço. Ou seja, o nosso preço sempre é mais alto do que os concorrentes de modo geral. E isso faz com que o cliente veja o anúncio e não clica. Acontece. E aí, conversão, ó, 312 por 4, mesma coisa. A conversão também é prejudicada por conta de preço, 78. O que é correto fazer aqui agora? Levantar os concorrentes desse produto, checar a conversão deles e checar o percentual de CTR deles também. Só para a gente tirar um parâmetro, ver se está de acordo ou não o nosso anúncio, né? Mas, no geral, a campanha está indo bem, está caminhando, e é isso aí. Pessoal, seguinte,
Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse daqui é o terceiro vídeo do canal, então assim, muita coisa tá se adaptando ainda, não tem um cenário muito legal, eu tô ainda aprendendo a melhor maneira de fazer o vídeo, mas eu espero que vocês prestem atenção com relação ao conteúdo. O conteúdo é de grande valor porque tem bastante coisa aqui positiva que você pode usar no seu negócio e fazer toda a diferença, tá? Eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, já vendi diferentes tipos de produto, já sofri cada uma das dores que vocês sofrem e consigo com certeza ajudar cada um de vocês. Lembrando que eu tenho uma mentoria, tá? Uma mentoria individual. Por enquanto as turmas estão se formando, então essa é uma mentoria direto comigo, tá? São 6 encontros, a gente vai abordar os principais pilares do meu método alavanca, né? Que é, primeiro, fornecedor, como você desenvolve bons fornecedores, produtos, como você garimpa o produto que de fato vai vender, e 3, publicidade, que é um pouquinho disso daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, se você gostou, eu espero o seu comentário, espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, marca aí as pessoas que você gostaria que também aprendesse um pouco mais sobre publicidade. Não deixe de mandar uma mensagem lá no Insta, vai ser legal saber que você está me acompanhando. E é isso aí, tamo junto. Os